Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar a aula de número 15 de Ciência do Solo 3, Fertilidade do Solo, do curso superior de Tecnologia em Agroecologia do Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina. Nessa aula de número 15, vamos falar a respeito da amostragem de solo. Olha só, nós fizemos uma interpretação, as aulas anteriores foram a respeito das propriedades físico-químicas do solo e interpretação do resultado da análise de um solo. As recomendações de calagem, gessagem, adubação orgânica serão feitas com base naquele resultado da análise de solo. Portanto, é muito importante que se faça uma amostragem de solo adequada de uma determinada área, né? Por quê? Então, a amostragem do solo é a primeira e principal etapa de um programa de avaliação da fertilidade do solo. É com base nesta análise química de um solo, né, da amostra do solo, que se realiza a interpretação que são definidas as doses de corretivos e adubos orgânicos, né? Ressalta-se que no laboratório não se consegue minimizar ou corrigir os erros cometidos na amostragem de solo. Então, portanto, a amostragem correta de um solo é fundamental, porque depois que você retirar a amostragem de solo e enviar para o laboratório, não há como fazer correções se você identificar alguma amostragem de solo inadequada, né? Por isso mesmo, muitas vezes o agricultor delega a um servidor, a um trabalhador de campo, a amostragem de solo, né? Sem orientar esse trabalhador de campo de como tirar a amostragem de solo. Então, você, enquanto profissional das ciências agrárias, tem que orientar adequadamente o agricultor de como se tira uma amostra de solo. Preferencialmente, você deve ir ao campo junto com o trabalhador para que essa amostragem de solo seja efetuada, né? Então, você tem uma determinada área, vamos supor uma área como essa aqui. Quais são os critérios que você utiliza para tirar a amostragem de um solo e que essa amostra de solo ela seja representativa de uma determinada área? Então, para que essa amostra de solo seja representativa das características físicas, químicas daquele solo, é necessário dividir essa área em glebas homogêneos, talhões homogêneos, pedaços homogêneos. Essa divisão ela não é feita uma divisão por meio de cercas, é uma divisão, muitas vezes, uma divisão imaginária, né? E essa divisão imaginária, o que você deve levar em conta para fazer essa divisão imaginária? Então, primeiro, a posição daquela área na paisagem. Se é uma área de topo de morro, se é uma área de encosta, se é uma área de baixada. Então, é um aspecto que deve ser observado. Outro aspecto, se for uma área de vegetação natural, né, você tem que observar as características daquela área, se é um cerrado, se é um cerradão, se é uma área de distrito centro, se é uma área de vereda, assim por diante, né? Então, alguns aspectos devem ser considerados. Outro aspecto está relacionado a características visíveis do solo. Por exemplo, cor, textura, estrutura, né? Se a drenagem do solo, se é uma área de baixada, se o lençol freático está próximo à superfície, se é uma área que está sujeita a encharcamento, né? Então, esses aspectos devem ser levados em consideração. Outro aspecto fundamental está relacionado ao histórico da área. Às vezes, as áreas são visivelmente homogêneas, ela tem a mesma textura, tem a mesma cor, porém, podem ter históricos diferentes, né? O que são históricos diferentes? Então, eu tenho uma área que já foi um pomar, ela já foi um eucaliptal, uma área de reflorestamento, ela foi uma área de pastagem, ela pode ter sido uma área de cultivo de frutíferas, pode ter uma área de cultivo de hortaliças e assim por diante. Então, essas áreas, uma área de cultivos de plantas perenes, então essas áreas devem ser separadas em glebas homogêneas, né? Deve ser separado em glebas homogêneas. Esse é um aspecto extremamente importante. Então, primeira coisa, dividir a área em glebas homogêneas. Então, aí nesse slide vocês vão ver. Então, essa área foi dividida em glebas homogêneas, levando em consideração esses critérios que nós acabamos de falar, né? Posição da paisagem, histórico da área, cor do solo e assim por diante. Então, naquela área ali, eu vou tirar uma amostra que vai ser levada para o laboratório. Nessa outra área aí, a amostra 2, vai ser retirada uma amostra que vai ser levada para o laboratório. Nessa área 3, a mesma coisa. Na área 4, 5 e 6 também a mesma coisa. 7, 8 e 9
é a mesma coisa. Então, olha só, nós vamos ter nessa área toda aí, levando em consideração todos esses critérios aí de divisão de áreas em glebas homogêneas, nós vamos enviar para o laboratório 9 amostras de solo, nós teremos resultado de 9 resultados de análise de solo. Agora, dentro de cada uma dessas áreas, o que vai ser feito para tirar uma amostra homogênea em cada uma dessas áreas? O que vai ser feito para tirar uma amostra homogênea em cada uma dessas áreas? Então, olha só, vai ser feito um caminhamento em zigue-zague, né? Vai ser feito um caminhamento de tal forma que você cubra toda aquela área e esse caminhamento em zigue-zague para você cobrir toda essa área. Durante o caminhamento em zigue-zague, em cada um desses pontinhos pretos aqui, é onde vai ser tirada uma amostra de solo. Essa amostra de solo vai ser chamada amostra simples. Eu vou tirar uma amostra aqui, uma outra amostra aqui, uma outra amostra aqui. Em cada um desses pontos vai ser tirada uma amostra. No momento em que for feita a retirada dessa amostra, o solo deve ser limpo, deve-se retirar a matéria orgânica da superfície, a serrapilheira, a matéria orgânica que está decomposta ali naquela superfície, e retira-se uma amostra de solo. Dependendo do tipo de cultura, geralmente as hortaliças e as culturas perenes, as hortaliças e os cultivos anuais, como milho, feijão, soja, etc., é retirado a amostra de solo de 0 a 20 centímetros. Pastagens são retiradas a amostra de 0 a 10 centímetros. Culturas perenes pode tirar a amostra de 0 a 30, 0 a 50 centímetros. Nós iremos ver mais em detalhes à frente, né? Então, olha só. Cada uma dessas... As amostras de solo tiradas em cada um desses pontos será chamada amostra simples, né? É importante que cada uma dessas amostras de solo ela tenha o mesmo volume. Cada um desses pontos você vai tirar o mesmo volume de solo. Essa amostra simples ela é colocada em um recipiente limpo, que pode ser um saco plástico, um balde limpo, né? Um balde plástico limpo, onde vai ser tirada cada uma dessas amostras simples. Então, é tirada uma amostra simples nesse ponto. Essa amostra ela tem um volume X, geralmente umas 200 gramas. Essa amostra é colocada em um balde. E é importante, nesse caminhamento em zigue-zague, em cada um desses pontos aqui, à medida que você vai caminhando de um ponto para outro, você vai homogeneizando essa amostra de solo. De tal forma que, no final, né, no final desse caminhamento em zigue-zague, observe bem que foi feito um caminhamento em zigue-zague aqui, poderia ser tirado uma amostra de solo aqui. Nesse caminhamento em zigue-zague, no final, essa amostra de solo ela é homogeneizada, né? Essa amostra de solo ela é homogeneizada, ela é misturada, uniformemente misturada, evitando a todo custo qualquer tipo de contaminação, e retira-se aí de 250 a 500 gramas de solo. Essas 500 gramas de solo ela vai ser colocada à sombra, seca à sombra, vai ser destorroada manualmente, evitando também contaminações. E essa amostra de solo vai ser identificada com o nome, a data que foi tirada a amostra, o nome da propriedade, o horário da retirada dessa amostra de solo, a identificação da área onde foi retirada essa amostra de solo, e essa amostra de solo vai ser levada para o laboratório. Essa amostra de solo que é levada para o laboratório, resultado do conjunto de amostras simples, é chamado de amostra composta. Essa amostra é chamada de amostra composta. E durante esse caminhamento aqui, deve-se evitar locais que possam ser contaminados. Que locais são esses? Por exemplo, locais onde já foi ponto de depósito de fertilizantes corretivos. Muitas vezes não se dá para distribuir todo o calcário em uma determinada área, você deposita esse calcário em determinado ponto. Então, deve-se evitar esse ponto aqui onde se depositou calcário em cultivos anteriores para retirar uma amostra de solo, porque as características químicas desse ponto vai ser diferente das características químicas das demais. Durante esse caminhamento, deve-se evitar cupizeiros, locais onde você tem formigueiros, né? Um determinado ponto da área que foi queimado é diferente dos demais, também deve ser evitado.
locais onde existe acúmulo de fezes de animais, por exemplo, próximo a bebedouros, próximos a saleiros, né? Então, coxos de qualquer natureza deve ser evitado, né? Tirar a amostra de solo nesses pontos. Então, durante o caminhamento, deve-se evitar isso aí. Então, vai ser tirado, nesse caso aqui, vai ser tirado. Nós vamos seguir esse procedimento, nós utilizamos essa área de número 6 aqui apenas como referência. Mas o mesmo procedimento deve ser feito com todas as demais áreas, né? O mesmo procedimento deve ser feito com, por exemplo, a área 7 aqui, ó, foi feito um caminhamento em zigue-zague, né? E em cada um desses pontos é tirada uma amostra de solo, cada um desses pontos é tirada uma amostra simples, colocada em um laboratório, colocada em um vasilhame limpo de plástico, por exemplo, um balde ou um saco plástico. À medida que vai se caminhando, vai se misturando essa amostra de solo, vai se misturando essa amostra de solo, de tal forma que nós vamos ter um conjunto de amostras simples que são misturadas, homogeneizadas uniformemente, e desse conjunto de amostras simples retira-se de 250 a 500 gramas, que é levado para o laboratório, e essa amostra é chamada amostra composta, né? Quando o cultivo é um cultivo de plantas perenes, como é o caso de reflorestamentos, eucaliptais, mogno africano, frutíferas de uma maneira geral, geralmente, a amostragem de solo é feita levando-se em conta esse procedimento de caminhamento em zigue-zague, né? Mas também a amostra de solo é retirada na projeção das copas, que é o local, normalmente, onde é feito a amostragem de solo, né? Desculpa, onde é feita a adubação. Então, as adubações de frutíferas são feitas aqui na projeção das copas. Então, a amostragem de solo deve ser na projeção das copas. Se quiser ter uma ideia da fertilidade geral do terreno, então tira-se amostras na projeção das copas e nas entrelinhas. Para isso, pode-se tirar a amostra de 0 a 20 centímetros e de 20 a 40 ou 20 a 50 centímetros, né? Sobretudo quando vai se fazer calagem e gessagem, né? Mas como as frutíferas, elas têm um sistema radicular mais profundo, então normalmente você tira a amostra de solo em camadas mais superficiais e em camadas mais profundas, né? Então isso é, de maneira geral, o processo de amostragem. Então agora, para a gente confirmar esse aprendizado e aprofundar um pouco mais, nós vamos fazer uma leitura repetindo alguns aspectos aqui do que nós falamos, né? E acrescentando outros. Então, vamos lá. Então, seleção de área de amostragem. Então, na subdivisão ou estratificações de talhões homogêneos, glebas homogêneas, deve-se levar em conta a vegetação, a posição topográfica, se a área é um topo de morro, se é uma meia encosta, se é uma baixada, as características perceptíveis de solo, como a cor, a textura, a condição de drenagem, se é um solo, o lençol freático está próximo à superfície, se um solo é aerado, se um solo onde o ar circula com muita facilidade, se um solo é poroso. E outro aspecto de extrema importância é o histórico da área, a cultura atual e as culturas anteriores, né? As produtividades observadas em cada uma das áreas, se a área usou fertilizantes, se ela não usou corretivos e assim por diante, se foi feita adubação orgânica, se foi feita adubação verde. Então, com isso, você estratifica a área, separa a área em glebas homogêneas. Ressalta-se que os limites de uma gleba de terra para amostragem não devem ser definidos pela área, hectares, mas sim pelas características já enumeradas que determinam a sua homogeneidade. Então, você não deve considerar, vou tirar a amostragem de solo a cada 1 hectare, a cada 2 hectares, a cada hectare e meio. O que deve ser levado em conta são aqueles critérios que nós acabamos de dizer para estratificar a área. Agora, o seguinte, sugere-se, no entanto, para maior eficiência, não amostrar glebas superiores a 10 hectares, né? Então, o máximo de área onde você vai ter uma amostra composta são 10 hectares. Para áreas maiores que 10 hectares, então, deste modo, glebas muito grandes, mesmo que sejam áreas homogêneas, devem ser divididas em subglebas de até 10 hectares, né? Então, o máximo de área que você tem que ter uma amostra composta são 10 hectares, né? E agora, um aspecto bastante importante é o seguinte: quanto mais amostras simples você tiver de uma determinada área, mais fidedigna vai ser aquela resultado da análise do solo, tá certo?
Então, repetindo aqui, coleta de amostras de solo. Então, na amostragem de solo para análise química, trabalha-se com amostras simples e amostras compostas. O que são amostras simples? É o volume de solo coletado em um determinado ponto da gleba. O que são amostras compostas? É a mistura homogênea das várias amostras simples coletadas da gleba e é esta amostra que deve ser submetida à análise química, né? Então, isso é importante saber, identificar o que é uma amostra simples e o que é uma amostra composta. Número de amostras simples por área de distribuição de amostragem. Então, para que a amostra composta seja representativa da gleba, deve ser coletada de 20 a 30 amostras simples por gleba. Então, olha só. Então, em cada você tem uma determinada área, essa área é homogênea, você vai fazer um caminhamento em zigue-zague, tirando uma amostra simples em cada um daqueles pontos, né? Qual é o mínimo de amostras simples para que essa amostra seja representativa? 20, né? Você pode, qual é o máximo? Quanto mais amostras simples você tiver tirado, melhor, né? Então, por exemplo, aquelas áreas de 10 hectares, que é o máximo tamanho da gleba. Então, você tem que tirar ali, no mínimo, 30 amostras simples, né? Para que aquela área, para que aquele resultado da análise seja realmente representativo, fidedigno das características químicas daquele solo. O maior número de amostras simples, por exemplo, 30, deve ser coletado em glebas sujeitas à maior heterogeneidade do solo, como pode ocorrer em solos de baixadas, aluviais, em solos muito argilosos, em solos sob pastagem, ou então em solos intensamente cultivados, ou em áreas onde você desconhece o seu histórico, né? Quanto maior o seu desconhecimento do histórico da área, maior quantidade de amostras simples você vai ter que tirar daquela área, tá? Outro aspecto fundamental é a distribuição espacial das amostras simples na gleba. Então, as amostras simples devem ser uniformemente distribuídas por toda a gleba, o que é obtido realizando a coleta ao solo de um caminhamento em zigue-zague pela gleba. Então, você vai caminhar em zigue-zague em uma determinada área, de tal forma que a distância de cada um dos pontos seja homogênea. Com isso, você conta. Então, vou dar 30 passos, 40 passos de distância de uma amostra simples para outra, né? Maior eficiência de distribuição dos pontos de coleta é obtida em glebas menores que 10 hectares. Por isso, recomenda-se a subdivisão das glebas muito grandes, né? Então, foi aquilo que nós falamos, né? Só repetindo. Então, divisão da área em glebas homogêneas, né? No caso, aí nós vamos ter 9 amostras compostas que serão levadas para o laboratório. Será feito o caminhamento em zigue-zague em uma determinada área, de tal forma que cada um desses pontos eles estejam separados um do outro, mais ou menos com a distância uniforme. Ao fazer o caminhamento em zigue-zague, as amostras podem ser misturadas, e ao final da retirada da amostra, essa amostra é retirada e a amostra tirada dessa área é chamada amostra composta, né? Então, nesse caso aí, nós teremos 9 amostras compostas, 9 resultados de análise de solo, né? Então, a mesma coisa ali, o caminhamento em zigue-zague na determinada área, né? Para cobrir toda a área de forma homogênea. Agora, amostragem de solo em culturas perenes. Então, no caso de amostragem de solo em glebas de culturas perenes, como café, frutíferas, cultivos de reflorestamentos, eucaliptos, mogno africano e assim por diante, né? Os pontos de coleta das amostras simples devem ser localizados na área adubada. Em geral, essa área adubada é sobre a projeção das copas, né? Havendo interesse em amostrar toda a área, devem-se amostrar separadamente a área adubada na projeção da copa e a área das entrelinhas. Para tanto, coleta-se amostras simples em cada uma das áreas para obter 2 amostras compostas distintas, né? Então, é aquilo que nós falamos, né? Então, áreas de culturas perenes, a amostragem de solo é feita sobre a projeção das copas. Se você quiser um resultado geral da área, você vai ter que tirar nas entrelinhas. Então, para uma mesma área, nós teremos 2 amostras de solos diferentes. Aquelas da projeção da copa e aquela das entrelinhas, né? Agora, o procedimento para a retirada de amostras de uma maneira geral. Então, para a maioria das culturas, as amostras simples são coletadas na camada de 0 a 20 centímetros. No entanto, deve-se levar em conta a camada de solo onde se concentra maior volume do sistema radicular. Para pastagens já estabelecidas, por exemplo, recomenda-se a amostragem de solo na camada de 0 a 5 ou 0 a 7 centímetros ou 0 a 10 centímetros, né? Então, nas pastagens,
as raízes das plantas. Geralmente as pastais são compostas de gramíneas. As raízes se concentram nos primeiros 10 centímetros. Então, a amostragem de solo nesses primeiros 10 centímetros, né? Para áreas novas, principalmente quando se pretende a implantação de culturas perenes ou onde vai se fazer a gessagem, recomenda-se coletar as amostras simples nas camadas 0 a 20, podem ser e outras 20 a 40 ou 40 a 60. Né? Então, você vai ter a amostragem de solos para uma mesma área em duas camadas diferenciadas. Né? Então, nós teremos, no final da amostragem de solo, nós temos duas amostras compostas para uma mesma área, porém as profundidades sejam diferentes. É importante, quando for enviar essa amostragem de solo para o laboratório, identificar a profundidade de solo onde foi tirada a amostra de solo. Né? Então, no ponto de coleta das amostras simples, a superfície do solo deverá ser limpa, removendo os restos vegetais, sem, contudo, remover a camada superficial do solo. Né? Os pontos de coleta das amostras simples não devem ser localizados próximos a acidentes típicos na área. Então, à medida que vai se fazendo o caminhamento em zigue-zague, deve-se evitar cupinzeiros, local de queimada de restos culturais, local de deposição de fezes, coxos ou saleiros em áreas de pastagem, né? Ou bebedouros, áreas onde foi depositados fertilizantes químicos, adubos orgânicos ou adubos corretivos. Né? Quais são os instrumentos que podem ser utilizados para fazer amostragem de solo? Então, pode ser utilizado, isso aqui é o chamado trado holandês, trado na forma de rosca, trado calador. Às vezes são utilizados outros instrumentos, por exemplo, um cano, vai tirar a amostra de solo com um cano. Então, deve-se utilizar, por exemplo, a marreta. Né? E aí você vai utilizar um enxadão, pode-se utilizar a amostra de solo com enxada, com enxadão, com a cavadeira, e você utiliza um balde plástico, um saco plástico limpo e uma prancheta para as anotações da retirada da amostra de solo e para a identificação dos saquinhos, dos recipientes onde será coletada a amostra composta. Né? Então, aqui, ó, trado tipo rosca, você vai tirar o solo que está entre as roscas, que é o trado calador. Trado holandês. Muitas vezes, quando vai se tirar a amostragem de solo com o trado holandês, se o solo estiver úmido, ao retirar o trado do solo, você tem um bolo de solo. Então, esse solo ele deve ser tirado o excesso de solo, levando em consideração que o limite do trado holandês, e vai se utilizar apenas o que vai ficar no miolo aqui do trado holandês. Então, isso facilita, cada amostra simples ela vai ter o mesmo volume de solo, que é justamente o volume de solo que está no interior, no miolo aqui do trado holandês. Quando vai se tirar a amostra de solo com cavadeiras ou com enxada, enxadões e pás, também deve-se levar em conta o mesmo procedimento. Né? Então, retira-se, exclui o excesso de solo, utiliza-se apenas uma amostra, uma quantidade de solo fixo, em cada um dos pontos de amostragem simples. Né? E depois a amostra composta ela é colocada em um saquinho, identificado e enviado para o laboratório. Né? Então, as amostras simples devem ser reunidas em um recipiente limpo. Deve-se evitar recipientes metálicos, principalmente aqueles galvanizados, que podem acarretar a contaminação das amostras. Recomenda-se preferencialmente o uso de recipientes plásticos, né? Onde vai ser acondicionado cada amostra simples. Né? O volume de solo das amostras simples devem ser cuidadosamente destorroado, perfeitamente homogeneizados para evitar uma amostra composta, para se obter uma amostra composta representativa. Né? Após ser homogeneizado, né, após a homogeneização do conjunto de amostras simples, retira-se um volume de solo de 250 centímetros cúbicos, que equivale a 250 gramas, ou 1/4 de litro, ou pode ser um pouco mais, chegando no máximo ali a 500 gramas de solo, que será enviado para o laboratório. Este volume de solo deve ser seco à sombra e depois enviado ao laboratório. Não se recomenda que o solo da amostra composta seja peneirado para se evitar contaminações. Não se deve deixar a amostra exposta ao sol, qualquer fonte de calor, ou exposta por muito tempo para ser seca à sombra, porque aquela amostra de solo pode ser contaminada. Né? Então, o volume de solo da amostra composta deve ser acondicionado em saco plástico limpo ou em caixas de papelão apropriadas. Né? A amostra composta deve ser devidamente identificada, de modo que os resultados possam ser relacionados com as respectivas glebas. O nome do agricultor, o nome da propriedade, a identificação do local, a data, a identificação da gleba onde foi tirada e a profundidade de solo onde foi tirada aquela amostra de solo. É importante.
Então, com isso, nós terminamos essa nossa aula aqui de amostragem de solo. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom dia, boa tarde e boa noite.